As 3 melhores faculdades para brasileiros que queiram ter formação no Paraguai, fazer pós-graduação, mestrado, doutorado. E essas 3 melhores faculdades oferecem não apenas medicina, porque muitas vezes a gente vê nos anúncios as pessoas falando medicina no Paraguai muito barato, e de repente você não quer ser médico, você quer ser contador, quer ser advogado, quer ser arquiteto, engenheiro em várias áreas. E você não sabe se pode se formar nesse curso no Paraguai, nessa formação no Paraguai, ou se você tem que se formar aqui no Brasil. O Paraguai oferece só faculdade de medicina. Nós vamos analisar neste vídeo aqui as 3 melhores faculdades que eu trouxe aqui uma lista para vocês. Maitimba y Chapata, un reporente con video, Julio Alfonso, y hoy vamos a hablar sobre las mejores facultades para extranjeros que quieran cursar en Paraguay cualquier curso. Hablaremos si há cursos à distância, se tem cursos à distância, se você pode também se formar no Paraguai, se tem aqueles cursos mais rápidos. Por exemplo, você precisa ficar 2, 3 dias por mês somente presencial e voltar. E se para isso você precisa ter residência, tirar a residência, se a faculdade exige uma residência paraguaia ou se ela simplesmente vai te pedir a documentação brasileira, vai te pedir somente o passaporte, se vão pedir os documentos traduzidos e juramentados, e principalmente quais seriam os valores médios ali das mensalidades. Veremos tudo isso, então fique com a gente até o final do vídeo, que vamos já analisar nossas 3 mejores instituciones ou faculdades de Paraguai para extranjeros. Vamos começar por elas. E a primeira da nossa lista é uma das mais famosas, que é a Universidad del Norte Paraguai. Universidad del Norte Paraguai. Ela está localizada em Assunção. O destaque dela é a ampla oferta de cursos e estrutura consolidada. Ela oferece graduação em medicina, em direito, em engenharia, administração, psicologia, enfermagem, relações internacionais. Ela oferece pós-graduação, especializações e mestrados em várias áreas e possível doutorado em áreas selecionadas. Pontos fortes dessa faculdade é variedade de cursos, ambiente internacional, bom custo-benefício e ótima opção para quem quer seguir carreira acadêmica. Então aqui está em primeiro lugar a Universidad del Norte Paraguai, e já falamos tudo o que ela oferece, mas para o final nós vamos falar os preços que seriam para cada uma dessas faculdades, se você fosse fazer doutorado, se você fosse fazer mestrado, ou se você fosse cursar algumas desses cursos que ela oferece. E agora vamos para o segundo da nossa lista, que é a Universidad Iberoamericana del Paraguai, denominada como UNIBE. Ela também fica localizada em Assunção e também em São Lourenço. Em Assunção e em São Lourenço. Destaque para ela é forte em administração, comunicação e educação. E as ofertas, o que ela oferece? Ela oferece graduação em administração, em direito, em comunicação, em psicologia e em artes, pós-graduação, mestrados e especializações. E também tem programas de pesquisa e extensão. Os pontos fortes da Universidade Iberoamericana del Paraguai são foco acadêmico e internacionalização, cursos variados, infraestrutura com laboratórios e biblioteca. Também vamos deixar para o final os custos das mensalidades, quais documentos precisam para fazer a sua matrícula, para começar a estudar nessas instituições, e nós veremos tudo isso no final. Agora nós vamos para o terceiro da nossa lista, que é a Universidade Americana. Então nós vamos falar da Universidade Americana, que também está localizada em Assunção. O destaque para ela é reconhecido e com programas atualizados. As ofertas, o que ela oferece? Administração, então ela oferece graduação em administração, engenharia, comunicação, tecnologia e turismo. Ela também oferece pós-graduação
em mestrados e especializações, e também a possibilidade de formação executiva. E os pontos fortes da Universidade Americana seriam as opções atualizadas, cursos com foco no mercado e estrutura moderna. E agora você deve estar perguntando qual que é a melhor opção para o estrangeiro, qual seria a melhor opção dessas três? E como a gente aqui analisou um pouco e estudamos, e eu vou trazer para você qual seria a melhor opção para você hoje. A melhor opção seria a Universidade del Norte, Paraguai, que é a primeira universidade que nós vimos aqui. Mas por quê? Porque ela tem maior diversidade de cursos, ela tem campus estruturado, facilita a integração de estrangeiros, tem custos competitivos e tem alto potencial de revalidação no Brasil. Isso é interessante, ter alto potencial de revalidação no Brasil. E para deixar bem claro aqui, isso é relativo ao perfil de brasileiros que buscam qualidade acadêmica mais segurança para a revalidação no Brasil. E agora, nessa parte, nós vamos ver os documentos necessários para se matricular nessas faculdades, para que você possa, dar a entrada nessa faculdade e começar a fazer os seus estudos. Quais seriam os documentos necessários? Então, os documentos comumente exigidos por todas as três universidades vão ser diploma de graduação, se for pós, histórico escolar, passaporte ou RG válido. Quando se fala válido, que esteja vigente. Certificado de nascimento, certidão de nascimento, certificado de nascimento, fotos 3x4, antecedentes criminais e currículo para pós. E agora vem a parte mais importante. Todos esses documentos precisam estar traduzidos em espanhol por um tradutor juramentado. E também esses documentos eles precisam estar apostilados através da apostila da AIA no Brasil. Então, muito importante isso aí. Aonde que eu faço esse apostilamento da AIA? Você vai até um cartório e pede que você vai querer um apostilamento em AIA, que é o que vai ser reconhecido em outro país o seu documento como válido aqui no Brasil e será válido também para esse país, que no caso seria o Paraguai. E aqui vale um ponto muito importante: se você não tiver esses documentos traduzidos por um tradutor juramentado e apostilados em AIA aqui no Brasil, as universidades não vão te matricular, não vão fazer a sua matrícula. Se fizer para alguém, você está jogando seu dinheiro fora. Olho com isso, tá? Tomem cuidado, porque sempre as pessoas falam que dá um jeitinho, mas não caia em golpe, não perca seu dinheiro. Então faça tudo corretamente para que depois não seja amargo aquilo que seria uma vida de doçura para você, pensando na sua pós-graduação, na sua formação fora de um país, porque você vai dedicar o seu tempo para nada depois. Então, cuidado com isso, sempre faça corretamente. As universidades não vão te matricular se você não tiver esses apostilamentos em AIA. Mesmo que fala, não, a gente faz agora e depois você traz. Fuja disso porque é perigoso. E no Paraguai já teve muitos alunos que foram presos, a mídia não divulga isso, mas vários alunos já foram presos, foram expulsos do Brasil por atuarem dessa forma, por não fazer a coisa correta e perderam todo o dinheiro que pagou e não pode voltar ao Paraguai porque foram expulsos. Então, muito cuidado com isso. Ah, mas eu passo lá e dou um jeito. Tudo bem, faça como você quiser. Mas a orientação é que sempre fazer da forma correta, porque lembrando que nós somos de princípios e queremos o bem. Quem está indo ao Paraguai é porque está cansado das coisas erradas que vê aqui no Brasil e quer viver uma coisa boa no Paraguai, vamos dizer assim. Então, haja corretamente e não haja como brasileiro gostam de agir aqui no Brasil, sempre tentando dar um jeitinho para as coisas. No Paraguai, se você fizer isso, você pode pagar um preço muito alto. Talvez alguns até tiveram sorte, mas depois o preço é alto. E até aqui nós já vimos tudo, as graduações, as pós-graduações, e agora fica aquela pergunta: será que esse documento por si só é válido no Brasil? Ele é válido, mas precisa do revalida, de uma revalidação aqui no Brasil. Você precisa fazer isso. Neste caso, então, se você fizer, por exemplo, graduação no Paraguai, você vai precisar revalidar aqui no Brasil. Se você fizer mestrado, vai precisar revalidar aqui no Brasil. Se fizer também doutorado, vai precisar revalidar no Brasil. E o processo de revalidação é feito via Universidade Pública Brasileira,
pode ser via acordos do Mercosul, depende da instituição brasileira aceitar o curso parceiro. E sem revalidação, o diploma não é oficialmente reconhecido no Brasil, então muito cuidado com isso. Sem revalidação, seu diploma não será oficialmente reconhecido aqui no Brasil. E acredito que muitos estejam se perguntando aí, será que tem cursos à distância? Será que essas universidades oferecem curso à distância? Algumas universidades paraguaias oferecem a modalidade semipresencial ou online. A Universidade Politécnica e Artística, algumas graduações híbridas, e a Universidade Americana oferece cursos técnicos e módulos online. Outras podem ter extensão remota. Aí você precisa verificar sempre com a universidade, ver o tipo de curso, a frequência de aulas presenciais necessárias e exigência de estágio. E agora eu quero dar a dica finais para vocês que são brasileiros que querem fazer essas formações no Paraguai. Mesmo você que vai fazer medicina, tem que prestar muita atenção nisso. Comece a preparar os seus documentos com antecedência, aprenda o espanhol, que é o essencial, porque lá todas as matérias são em espanhol. Então, pelo menos o básico, intermediário, isso facilita a aprovação e estudos. Também é bom você verificar o custo total, matrícula, mensalidades, mais taxas, mais tradução, mais legalização migratória. E agora nós vamos falar dos valores aproximados anual. Por exemplo, na Universidade del Norte, que ela oferece pós-graduação, especializações e mestrados nas áreas que são medicina, direito, engenharia, várias, administração de empresas, psicologia, relações internacionais, enfermagem, contabilidade. Em tudo isso, ela oferece pós-graduação, especializações e mestrados, e doutorados em campos selecionados conforme a demanda acadêmica. Valores aproximados anual dessa faculdade seria em torno de $1.800 a $3.500 por ano. Pós-graduação seria de $2.500 a $4.500 por ano e doutorado de $4.000 a $6.000 por ano. Esta média é geral, a estimativa de média geral. Os pontos fortes dessa universidade é que ela tem ampla gama de cursos, estrutura sólida, campus completo com laboratórios e biblioteca e ambiente internacional. E ela pode ter exigência de nível de espanhol acima do básico, tomar cuidado com isso. Na Universidade Ibero-Americana del Paraguai, a UNIB, a gente tem os valores que são de $1.800 a $2.500 por ano, pós-graduação de $2.500 a $4.000 por ano e doutorado de $3.500 a $5.500 por ano. Ela é um pouco mais barata e ela tem mestrados em educação, direito, saúde, neuropsicologia, doutorado em educação e ciências jurídicas, nessas duas. Os pontos fortes delas são foco acadêmico com boa infraestrutura de laboratório e biblioteca, ofertas em áreas amplas, incluindo comunicações e artes, e possui programas de extensão e mobilidade acadêmica internacional. E já para a Universidade Americana, nós temos os valores aproximados, graduação média possível de $4.500 por ano, mestrado média possível de $5.500 mais por ano e doutorado média possível de $6.500 mais por ano, com base em estimativas gerais de universidades privadas similares. Os pontos fortes são presença em rankings regionais, reconhecimento crescente, possibilidade de bolsas e plano de pagamento flexível. E os valores podem ser mais altos do que outras privadas listadas. E nesse caso, então, ela oferece pós-graduação e programas avançados, diversas especializações, mestrados e cursos executivos, possibilidade de programas bilíngues em algumas áreas. Então, você tem que consultar isso directamente. Esta entonces ha sido nuestra lista de 3 facultades privadas en Paraguay que ofrecen graduaciones, que ofrecen graduações para estrangeiros e aqui é direcionado para brasileiros. Nós falamos tudo a respeito. Quero saber a sua opinião. O que você achou deste vídeo? Deixe aqui abaixo nos comentários. Me manda um comentário falando se você já estudou aqui no Brasil, se você já fez pós-graduação aqui no Brasil, já se formou aqui no Brasil, quanto te custou e se esse valor no Paraguai é realmente positivo, acessível ou valeria mais a pena ficar aqui no Brasil mesmo fazendo a sua graduação.
Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu joinha. Por que que eu peço o seu joinha? Porque quando você dá o seu joinha, esse vídeo ele é distribuído para mais pessoas que buscam esse tipo de conteúdo de qualidade, de relevância, sério, que vai ajudar as pessoas que querem se formar e que querem fazer as suas pós-graduações. E muitas vezes aqui no Brasil é muito mais caro que no Paraguai e ela acha que nunca teria condições e de repente a condição está ao lado dela. Basta a gente ajudar as pessoas. E uma forma de você ajudar é deixando seu like, comentando e compartilhando com mais uma pessoa que ela vai compartilhando para outra. Se você quiser ser útil, quiser ajudar alguém, às vezes você fala, como eu quero ajudar, mas não tenho condições. Essa é uma das condições de você ajudar, deixando seu like e compartilhando, que você vai estar ajudando muitas pessoas.